Bom, pessoal, vamos lá. Nosso vídeo agora para fatoração de polinômios e vamos trabalhar o primeiro caso, que é o caso do termo em evidência. Vamos lá, então? Como é que nós fazemos essa fatoração com o termo em evidência? Simples, nós procuramos aquele termo fator comum, aquele que mais aparece dentro da expressão. Aqui nós temos dois exemplos, vamos dar uma olhada aqui. Olhando nesse primeiro exemplo, nós temos o quê? Quais são os fatores que mais aparecem aqui? Dado essa multiplicação aqui, 5a² vezes b, mais 6ab. O termo que é o fator comum, que está mais aparecendo, é o termo a, porque aqui a ao quadrado, a vezes a, e o termo b, ou seja, olha só quantas vezes a e b aparecem nessa multiplicação. Logo, o que nós vamos colocar em evidência? Quais são os termos que mais aparecem? A e B. Como nós vamos colocar em evidência, significa que nós vamos dar um passo atrás na multiplicação que foi feita. Então, abrimos o parênteses e vamos lá. Vamos abrir estes termos, deixa eu dar uma apagadinha aqui, para vocês verem como é que funciona essa questão do termo em evidência. Bom, como eu coloquei o termo AB em evidência, que é o que mais aparece, vamos então. O que acontece? Quando colocamos em evidência, é a mesma coisa como se AB dividisse esses dois termos. Então vamos lá. Precisamos aplicar a propriedade de potência em cada um desses casos. AB, que é o termo em evidência, vai dividir esses dois termos. 5 não tem nada para dividir com 5, né? Pois 1 está multiplicando a b, coloco ele aqui. Agora eu vou aplicar a propriedade de potência no a² a e b. Bom, a² dividido por a é igual a 2 menos 1. Propriedade de potência. 2 menos 1, 1. Vai sobrar apenas a. Elimino aqui a potência e o valor de a. B dividido por b, pela propriedade de potência, b dividido por b é igual a b, propriedade 1 e 1, 1 menos 1. b elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1. Eu colocando zero aqui. Todo número elevado a zero é 1. Pela propriedade de potência. Logo, aqui fica o número 1, fica apenas o 5 e multiplicando a. Bom, continuando, vamos lá. 6, como não tem nada aqui, 6 dividido por 1, 6. E por último, AB dividido por AB. Aplicando essas propriedades de potência, um número dividido por ele mesmo é 1. Logo, ficou apenas o valor de 6. E assim nós encontramos o termo, que é o fator comum AB, e efetuamos, no caso, as divisões, colocando o fator comum em evidência, sobrando apenas esses valores, 5a mais 6. Bom, como é que eu vou saber se a minha fatoração está correta? Fazendo o processo da distributiva. A vezes b vezes 5a, a vezes b vezes 6. A vezes b, 5a, vai dar 5a² b mais 6ab. Logo, o processo de fatoração está correto. Bom, pessoal, esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos então para o segundo exemplo? Mesmo processo. Vou analisar e ver qual que é o termo que mais aparece. Bom, o que acontece aqui, pessoal? Primeiro eu vou analisar o coeficiente e depois a parte literal. Os dois coeficientes eu tenho 5 e 15. Ou seja, 5 e 15 estão na mesma tabuada. Então, o 15 eu posso reescrever como 5 vezes 3, ok? E o 5 como 5. Beleza, então já apareceu um termo que mais aparece aqui, que é o número 5. Aqui no caso, x ao cubo, y ao quadrado, x ao quadrado e y. Aqui aparece x ao quadrado. O x ao cubo pode ser reescrito como x ao quadrado vezes x. E o y ao quadrado como y vezes y. Logo, olha só, pessoal.
Os termos que mais aparecem, olhando, nós reescrevemos, né, toda essa multiplicação de uma forma mais ampla. O 5 é um termo que aparece 2 vezes, coloquei ele em evidência. Ok? Logo, vou separar ele aqui. Outro que aparece muito é o x ao quadrado, que aparece 2 vezes. Então, está em evidência. Separei ele aqui. E o outro termo que aparece muito, aparece 2 vezes pelo menos, é o y. Então, vou eliminar um y aqui e um y aqui. Bom, pessoal, como eu estou colocando em evidência, ele vai multiplicar. O que sobrou nessa fatoração? O número 3, que está multiplicando x. E apenas aqui, como eu coloquei todo 5x ao quadrado y, apenas o número 1, que é o que sobrou desse processo. Bom, pessoal, como que eu cheguei nesse valor? Aplicando este processo aqui. Aqui é um exemplo e outro exemplo. Vou fazer esse mesmo exemplo com esse processo da divisão aqui na parte de baixo. No caso, 15x ao cubo y quadrado mais 5x quadrado y. Quando eu coloco o termo 5x ao quadrado y em evidência, é como se eu dividisse 5x ao quadrado y. E aqui também 5x ao quadrado y. Vou efetuar as divisões. 15 dividido por 5, 3. X ao quadrado dividido por x. X ao cubo dividido por x ao quadrado, x. Y quadrado dividido por y. Esqueci de colocar o termo y aqui. Olha que beleza. Y. E agora a segunda parte. Esse número dividido por este número, 5x ao quadrado y dividido por x ao quadrado y, 1. Logo, pessoal, está pronto aqui. O elemento está colocado em evidência. Esse é o resultado dessa expressão e este aqui é o resultado dessa expressão. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado. Lembrando, para você receber esses vídeos, né, você, meu aluno que está em casa e com dúvidas em relação ao nosso conteúdo, inscreva no canal e ative o sininho.